Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Lucas 16, do versículo 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que um mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de sofrimento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado porque nós podemos ler essa palavra em um país que nos dá liberdade para ler. Muito obrigado porque temos essa palavra traduzida na nossa língua, em quantas versões quisermos, Senhor Deus. Muito obrigado porque ela foi 100% traduzida para o nosso idioma, enquanto existem centenas e milhares de línguas que ainda não têm acesso a essa palavra. Senhor Deus, me direciona naquilo que o Senhor quer falar, que ela entre no lugar mais profundo de cada coração aqui presente, como uma espada de duplo corte, Senhor Deus, afiada, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra é uma palavra muito desafiadora para nós no dia de hoje. E eu confesso que quando me foi dado esse versículo, esse trecho da Bíblia, eu pensei: meu Deus, eu nunca preguei sobre esse texto. Eu estou sempre pregando sobre missões, estou sempre levando a igreja a falar sobre missões, mas eu me dei conta que esse texto é o texto mais missionário do Novo Testamento, porque ele fala sobre céu e inferno. E a vontade de todo e qualquer evangelista, como eu que prega a palavra, que está aqui rouco, pedindo a Deus que a voz não vá embora. Eu falei hoje de manhã na internet, pedi oração, porque a minha voz ficou lá no Voz na Rua, sexta-feira. E eu disse: meu Deus, eu preciso pregar domingo, e preciso pregar na segunda, no acampamento que está começando hoje lá em Aldeia. É da gente levar todo mundo para o céu. Porque a mesa é grande, tem espaço para todo mundo. Eu vou lhe dizer, vou lhe confessar uma coisa: eu não gosto nem de falar de inferno. Porque eu corro usando todo o meu tempo, viajando em países, ruas, becos, ladeiras, casas, pregando a mensagem do Evangelho.
Porque eu consigo pensar Jesus com uma mesa gigante, cheia de cadeira vazia, uma cadeira que tem o meu nome, o seu nome, e o nome de muita gente para sentar nessa mesa. Mas esse texto é um texto também evangelístico, porque existe o céu, existe também o inferno. E está claro, porque não é alguém que conta essa história, é o próprio Jesus. Há quem diga que isso não é uma parábola, é de fato uma história. Porque pela primeira vez Jesus dá nome a alguém numa parábola. E Jesus, na sua onisciência, na sua onipresença, ele está em todo canto. Eu imagino ele pegando uma história que de fato aconteceu ou está acontecendo e trazendo para os discípulos, trazendo para nós. Existe de fato essa história e essa história me parece que aconteceu. Existem igrejas no mundo todo e por onde eu viajo, existem lugares que já foram 100% cristãos. Eu estava viajando pela Europa, ouvi também o pastor Thomas falando sobre a viagem dele para a Turquia, o lugar que já foi mais cristão do mundo. Agora tem 1%, 2%, e alguns lugares são 0% de cristãos. E muitos cristãos que estão nesses lugares estão sendo perseguidos por pregarem a mensagem do Evangelho. Assim como pessoas se perdem, igrejas também perdem a sua visão. E eu gostaria de dividir esse texto em 3 partes. Do versículo 19 ao 21, a indiferença, o perigo da indiferença. Do 22 ao 26, eu quero trazer uma perspectiva de eternidade. O perigo do imediatismo. E o terceiro ponto é a palavra e o perigo da influência. Esses 3 pontos, eles são muito importantes para que a gente entenda o que fez com que esse homem rico chegasse a esse lugar. Porque não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado você ter um bom carro, você ter um bom celular. E o que é engraçado, que a gente que estuda antropologia para ir para alguns países e servir, como eu que servi 8 anos no Senegal, a gente estuda o comportamento humano e a gente estuda os marcadores sociais de prosperidade dessas sociedades. E uma coisa que eu aprendi é, quando a gente pensa que alguém é rico, a gente imagina aquela pessoa que tem 1 milhão, 2, 3 milhões, multimilhões. E quando a gente está diante de uma comunidade, a gente pensa a riqueza diferente, porque os marcadores são diferentes. Muitas das vezes a pessoa simplesmente é rica porque ela faz as 3 refeições. Você fez as suas, 2 refeições no dia de hoje, porque a terceira você vai fazer depois desse culto. E se você me convidar para fazer essa refeição com você, eu aceitaria comer com você à mesa. Estou brincando, tá? Eu já tenho um programa, eu vou para a casa da minha mãe visitar ela, senão ela me mata. Porém, você fez as 2 refeições no dia de hoje? Quem fez aqui as 2 refeições hoje? Tomou café e almoçou. De repente tem alguém olhando para você e dizendo, olha, você é muito rico. Alguém já olhou para você e já achou você uma pessoa próspera por você conseguir comprar comida? Ou por você ter um carrinho velho? Ou por você já não andar mais de ônibus? Ou por você ter o bilhete do ônibus? Eu lembro que eu nasci e vivi em comunidade. Quando eu via alguém fazendo alguma coisa, eu lembro como se fosse hoje, um amigo encheu o tanque do carro. Eu disse, meu Deus, ele encheu o tanque do carro. Esse cara deve ter muito dinheiro. E hoje eu encho o tanque do meu carro, porque eu descobri que se eu encho o tanque, me parece que a gasolina ela consome bem menos. Ontem eu estava comendo esfirra e eu comprei 10 esfirras. Eu estou à base de antibiótico e analgésico, eu disse, vou comer bem muito carboidrato para dar força. E as 5 primeiras esfirras eu comecei a morder e comer tudo, inclusive as bordas. A partir da 6ª esfirra eu comecei a deixar as bordas. Eu não sei se você é assim, vai ficando cheio e a gente vai começando a deixar um pouco. Imagino que quem não tem nem a esfirra e nem as bordas começa a pensar, ou se estivesse me vendo comer, esse homem é muito rico, porque ele não come as bordas da esfirra. Eu quero dividir esse texto em 3 momentos, em 3 partes, para que a gente possa refletir acerca dessas 3 partes. A primeira, como eu disse, é
o rico. O problema do rico não era a sua riqueza, mas era a indiferença que ele tinha para com aquele homem. Se você ler do versículo 19 ao 21, você vai ver, havia um homem rico que vestia púrpura, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. O marcador social de prosperidade aqui nesse versículo é a púrpura, que é um elemento tirado das profundezas do mar, de um molusco muito raro. E se você olhar aqui, o linho fino era algo que só a nobreza usava. Então, como a gente que estuda antropologia para entender os marcadores, se você olhar aqui, esse homem era um homem muito rico só por usar púrpura e linho fino. Mas o problema não era usar púrpura e o linho fino, porque você vai ver na Bíblia muita gente rica se envolvendo com missões. Você vai ver o próprio Abraão, que não era um homem pobre. Você vai ver José de Arimateia, dentre outras pessoas, que se envolvia e eram pessoas piedosas. O versículo 20 de diante do seu portão, fora, deixado um mendigo chamado Lázaro. Esse homem, ele não morava numa casa comum, ele morava em um condomínio. Lendo esse texto, eu me dei conta que naquela época tinha já condomínio. Um lugar fechado, um lugar com portão. E era muito comum nessa época, os mendigos, eles ficar na porta ali das pessoas pedindo esmolas. Mas o problema desse homem rico não era a riqueza, era a indiferença. Ele comia, ele vivia no luxo todos os dias, mas ele não se dava conta que tinha um homem do lado de fora. Um homem coberto de chagas. Um homem que os cachorros estavam ali arrodeando ele para lamber as suas feridas. Um homem que vivia na extrema miséria. A indiferença, ela mata. E eu me lembro de uma história no Senegal durante esses 8 anos, e era assim, a gente fazia de tudo para descansar, a gente fazia de tudo para ter lazer, a gente fazia de tudo para ter privacidade. Era muito trabalho o tempo todo. E eu vou dizer para vocês, viu? Aqui é muito trabalho e trabalho o tempo todo. Esses dias eu estava trabalhando e eu disse, eu estou com saudade do Senegal. Porque no Senegal eu conseguia dar um cochilinho da tarde, que é um costume islâmico, e eu conseguia fazer uma siesta. Aqui no Brasil, aqui em Recife, eu não consigo. As pessoas não dormem à tarde. Então tem trabalho o tempo todo. E muitas das vezes, nessa correria do trabalho, a gente é indiferente. Pessoas viram paisagens. Crianças na rua viram paisagens. E eu me lembro que uma vez eu fui tirar o visto com o meu filho na delegacia. E na sexta-feira, os muçulmanos todos se juntam para orar, uma oração coletiva. E a rua fecha, todo mundo para tudo. E eu disse, Gabriel, vamos embora porque a gente precisa carimbar o passaporte e o visto e voltar para casa antes que se feche tudo, porque os taxistas param, os caminhoneiros param e os tapetes são estendidos no meio da rua. E aquela minha vontade de ir embora, e naquele momento havia chegado um grupo do Brasil. E quando esse grupo vinha, ou qualquer pessoa vinha nos visitar, eles perguntavam, vocês querem o quê? Eu, como um bom pernambucano, sempre dizia, traga cuscuz, traga bolo de rolo, para a gente matar a saudade. E os meus filhos diziam, traga uma havaiana para mim. Eu quero uma havaiana. Porque não sei se você sabe, mas a havaiana é um marcador social de prosperidade na Europa. Só tem havaiana quem é rico, é muito caro lá fora. E meu filho ganhou aquela havaiana e ele disse, pai, eu já boto no pé a minha havaiana porque eu já quero ir com a minha havaiana para a polícia. E quando eu entrei na polícia, saí logo, na frente da polícia tinha uma mesquita. E muitos mendigos se juntavam na porta da mesquita para aproveitar aquele momento em que os muçulmanos estavam com o coração ali rendido à oração, sensibilizados, né? Hoje tem nome, gatilho de coerência, né? Então, você vai orar, tem alguém ali pedindo. Você não vai conseguir orar se você não der uma esmola. Então, eles ficavam ali na portinha da mesquita. E eu disse, Gabriel, vamos embora, vamos embora. Eu puxando ele, quando eu me deparei um mendigo na minha frente. Eu não consegui entender o que aquele homem falava, porque eu estava pensando em ir embora.
Eu estava pensando na hora, na oração e no tempo que eu ia perder. Quando de repente ele falando e eu misturado a língua, ele apontou para os pés. Quando eu olhei para os pés, não tinha nada no pé. Era um pé sujo, cheio de feridas, inchados. E eu olhei para o meu sapato, e enquanto eu olhava para o meu sapato, para pensar se era o pé dele, se caberia no seu pé. E quando eu olhei para o lado, o meu filho estava tirando as suas havaianas e estava pegando no pé daquele homem, um pé sujo, cheio de barro, cheio de sujeira, e calçando aquele homem. E eu me deparei com aquela cena onde Jesus falava comigo sobre a indiferença, onde muitas das vezes a gente transforma pessoas necessitadas em paisagem. E eu olhei para meu filho e disse: meu filho, a gente pega o número, não sei, a gente vê, mas a sua havaiana. E eu sabia o valor que tinha para ele. E eu, idiota, perdido, na vontade de ir embora, ele disse: pai, depois o senhor compra outra. Outro momento, quando alguém vir do Brasil. E eu me peguei a chorar naquela hora, e Gabriel calçou aquele homem. E aquele homem voltou calçado para casa. Gabriel, naquele momento, era um homem rico, um homem que tinha havaianas. Um garoto que sabia que tinha um pai, e que um pai poderia providenciar havaianas para ele. Sabe qual é o nosso grande problema, igreja? A gente se comporta como que a gente não tivesse pai. E como ele não fosse provedor das nossas vidas. E vou dizer para você, eu muitas das vezes me comporto assim porque eu não tive um pai. E muitas das vezes eu olho para o meu registro e não tem nome nenhum no nome de pai. E nessa relação minha com Deus eu tenho dificuldade de entender isso. Então muitas das vezes eu me vejo pensando nessas coisas. Mas eu queria dizer para você, você tem um pai que provê todas as coisas. E por mais que você seja próspero, seja próspera, por mais que você tenha comida, por mais que você tenha colchão, por mais que você tenha sapato, por mais que você, assim como meu filho, tenha acabado de ganhar uma havaiana, não se preocupe, porque Deus é um Deus que envia a havaiana. Aleluia! A terceira parte desse texto que eu gostaria de trazer para vocês está do versículo 22 ao versículo 26, que fala sobre a eternidade, que diz assim: chegou o dia em que um mendigo morreu. Começa assim. E uma coisa interessante nesse texto é porque Lázaro tem nome, mas o rico não. E assim como é a primeira vez que Jesus dá um nome para alguém em uma parábola ou em alguma história, que todo mundo pensa que é parábola, Jesus dá um nome para alguém. Jesus diz assim: chegou o dia em que um mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso lado, não conseguem. O versículo começa dizendo: chegou o dia em que o mendigo morreu. Eu posso afirmar uma coisa aqui em cima, no púlpito: todos nós vamos morrer. Daqui a 100 anos, eu acredito que ninguém aqui estará mais vivo. Talvez um bebê de colo, ou alguém que tenha acabado de nascer, mas ele nem se lembrará desse dia. Ninguém aqui estará mais vivo dentro desse lugar. Você vai ter morrido.
Você vai ter ido embora, eu não sei se para o seio de Abraão, para a mesa que Jesus tem preparado para nós, ou você estará com esse homem rico, queimando num fogo do inferno. Eu pretendo e gostaria que, se você veio hoje nesse local e ainda não entregou a sua vida a Jesus, você entregue a sua vida a Jesus para sentar-se à mesa conosco. Porém, ele morreu. E o homem também morreu, o homem rico. Mas o texto diz que o texto diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. E o homem rico também morreu e foi sepultado. Não fala do sepultamento do homem pobre, de Lázaro. Talvez ele tenha sido lançado numa cova rasa, ou talvez esses cachorros que a gente tem aqui no Recife um verbo, né, criado por um cantor, que é urubu servando, né? Urubu servar, não é? Quem é mais antigo sabe. Os urubus ficam olhando, os cachorros ficam olhando, atentos ali, esperando que você morra, para que você seja a refeição do dia. Enquanto isso, ele lambe as suas feridas. Mas não fala do sepultamento de Lázaro. Porém, os anjos levam Lázaro para o seio de Abraão. Enquanto o homem rico é sepultado. E eu acredito que sepultado como um homem rico. Com todas as honrarias, com todos os cortejos, num túmulo reservado para a família. Um enterro digno. Mas eu gostaria de dizer para você, o que você vai viver aqui na terra, talvez você viva aí seus 80, 90, espero que 100 anos, vão durar 100 anos. Mas o que o Senhor tem para você é para toda a eternidade. Precisamos viver a nossa vida aqui na terra com foco na eternidade. Mas qual é o grande problema? É que a gente conhece a mensagem, conhece o Deus que quer nos levar para a eternidade, mas vivemos focado aqui na terra. Vivemos focados nas nossas necessidades carnais e esquecemos que estamos aqui de passagem. Nos preocupamos com a herança que vamos deixar para o nosso filho e esquecemos do legado que devemos deixar para os nossos filhos. Herança você deixa para os seus filhos. Legado você deixa nos filhos, nas pessoas. Talvez eu não consiga deixar nada para vocês. Mas o único legado que eu consigo deixar no dia de hoje é essa mensagem. A mensagem de Deus para a vida de vocês. Esse homem foi levado para um lugar de tormento. E agora está Lázaro com Deus, com Abraão, e agora está o homem rico no inferno. E esse homem rico, ele entra em desespero, porque ele descobre que ele está no inferno e que outras pessoas da família também vão para o inferno. E que alguém poderia ir lá e resolver esse problema para ele. É engraçado que lendo esse texto repetitivamente, eu vejo que dessa forma ainda ele está sendo egoísta, ele só está pensando nele. Porque eu confesso que quando eu estou diante de uma pessoa e eu estou lendo a mensagem, eu estou olhando para essa pessoa e dizendo, vamos participar dessa festa comigo. Jesus está preparando um lugar para nós. Eu penso na minha mãe, eu penso nos meus filhos, eu penso nos meus irmãos. Mas eu sei que Deus tem um plano para todos nós. E por isso que eu prego nesse púlpito, também prego em púlpitos fora do Brasil, em todos os lugares aonde eu vou. Eu prego no ônibus, no Uber, na rua, porque eu sei que se essa pessoa reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, eu posso a chamar de irmão, eu posso chamar de irmã. E esse homem olha e diz, olha, dá um jeito aí, Abraão. Resolve o meu problema. Me socorre. E é engraçado porque esse texto, ele traz muitas explicações teológicas. Primeiro, esse homem tinha um problema teológico. E talvez você tenha um problema teológico. E você pode, achando que vai para o seio de Abraão, se deparar
um dia no inferno por causa do seu problema teológico. Esse homem, quando chega lá, ele diz: não, existe um jeitinho, existe uma forma. Eu quero afirmar para vocês, por mais que esse homem, ele fosse bom, mas ele não tivesse entendido a mensagem do Evangelho, que só através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, a gente pode obter arrependimento e ser salvo, esse homem mesmo assim iria para o inferno. Porque a missão não é sobre fazer o bem. A missão nem é sobre fazer, a missão é sobre obedecer. Deus não está nos chamando para fazer o bem. Deus está nos chamando para cumprir o que está escrito em Mateus capítulo 28. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Evangelho quer dizer novidade, e a novidade é Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu, Ele ressuscitou. E Ele pagou o preço na cruz por mim e por você. Mas esse homem do inferno ainda pensa: não, tem um jeito. Existe uma forma de salvar os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Esse homem tinha um problema teológico. Mas por que esse homem tinha um problema teológico? Porque talvez professores de teologia não se dispuseram a ensinar a Bíblia para esse homem. Como ouvirão se não há quem pregue? Se eu perguntar aqui a você, quantas pessoas você está ensinando a Bíblia nesse momento? Será que você levantaria a mão? Pobres e ricos precisam da mensagem do Evangelho. Pessoas precisam aprender sobre Jesus. Você está discipulando alguém nesse momento? Existe alguém no meio da semana que está ansioso por você, para que você chegue com a mensagem de boas novas, para explicar versículos e capítulos da Bíblia? Esse homem estava no inferno, achando que alguém poderia, um espírito poderia chegar para os irmãos e falar com os irmãos sobre o inferno. Mas o texto por si condena essa prática. Não tem mais jeito, não tem mais volta. Mas para os seus irmãos existe a palavra de Deus, simbolizada aqui por Moisés e os profetas. A palavra de Deus está aqui para você, na sua língua, e em várias versões, para que você entenda e para que você não seja condenado. Você tem lido essa palavra? Como diz o Salmo 1, nessa palavra, nessa lei, ele medita de dia e de noite. Assim você tem feito? Precisamos estar alinhados com uma teologia bíblica e missiológica. O rico quer que alguém vá e pregue para os seus familiares. De quem é esse trabalho? Eu te pergunto, quem pregou o Evangelho para que você fosse alcançado? Alguém que foi alcançado por alguém? Quem foi alcançado por alguém, levanta a mão. Alguém pregou para você? Alguém te chamou para vir aqui na igreja? A sua mãe pregou para você? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu era criança e eu fui o primeiro cristão evangélico da minha família. Eu me converti na igreja Assembleia de Deus. Acredito que vocês não conheçam muito, né? E tinha uma vizinha chamada Dona Dilene. Para quem nasce em comunidade, em favela, a gente nunca é chamado pelo nome. Meu nome é José Carlos, mas vocês me conhecem como Carlinhos Senegal. Mas quando eu era criança, eu era chamado de Leleco, porque era o filho do Chacrinha e minha mãe adorava o Chacrinha. E Dona Dilene passava na minha casa e dizia: Leleco, vamos na igreja, Leleco? E eu lembro que agora assembleano, de calça, de camisa longa, não precisava da barba feita, porque eu só tinha 14 anos, a barba nasceu depois, cabelozinho na régua, de lado, bem cortado, corte militar. Ela me pegava pela mão e ela me levava para a igreja. Ela me levava para o estudo bíblico. Hoje, Dona Dilene, já falecida, ela não viveu o suficiente para ver que Leleco virou Carlinhos Senegal e que Carlinhos Senegal se transformou em 216 crianças no oeste da África.
A primeira escola evangélica de um país, 96% da população. Então, a mensagem do evangelho precisa ser pregada para as crianças. Você tem lido a mensagem para os seus filhos na sala da sua casa? Ou você tem dado bom testemunho, tem sido Jesus para a vida dos seus filhos, a vida das pessoas, dos seus vizinhos? Pois é. Eu não sei se Dona Dilene consegue do seio de Abraão ver alguma coisa, mas se estiver vendo, ela vai se alegrar em ver que o Senegal agora tem escola e tem igreja. Se não consegue ver, logo, logo estaremos juntos, Dona Dilene, podendo conversar durante a eternidade sobre o que Deus fez através da minha vida e com a minha vida. Porque a senhora passava na minha casa e dizia: Leleco, bora para a igreja, quando eu tinha somente 14 anos de idade. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é a palavra. O perigo da influência, que está ali no 27 ao 31. Ele respondeu: então lhe suplico, pai, manda Lázaro ir na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai, Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles os arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tem muita gente na igreja ouvindo a mensagem do evangelho. E mesmo que alguém ressuscite e pregue para você, e mesmo que alguém ressuscite como eu, que estava morto antes de conhecer Jesus, estou pregando para você nessa tarde, gastando os meus 10% da minha voz. Quem pode convencer você da eternidade? Eu não sei o quanto você está cansado, o quanto você está vivendo uma vida difícil. Eu não sei o porquê você veio aqui nessa tarde, eu não sei se você nos visita, eu não sei se você começou a frequentar a Igreja Rio, mas eu quero dizer para você nessa tarde, nessa noite que já se inicia: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus quer fazer na sua vida e através da sua vida, muito mais do que você pode pensar e imaginar. Entregar a sua vida a Jesus não é vir ao culto aos domingos, não é depositar 10% do que você ganha nesse gasofilácio. Entregar a sua vida a Jesus é pegar a sua agenda e dar para Ele, para que Ele comece a escrever uma nova história para você. Muitos de vocês, muitos de nós, pensamos no final de cada ano, como vai ser o outro ano, e a gente se vê pegando a agenda e escrevendo toda a agenda, e colocando no altar dizendo: Deus abençoa a minha agenda. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica, que vem para salvar as suas ideias, as suas convicções, os seus pedidos. Quando Deus me chamou, minha mulher era gerente de um banco privado, público-privado, e eu era empresário. E quando o Senhor me chamou, Ele disse: Carlinhos, larga tudo e vem. Não foi fácil fazer isso. Nunca vai ser fácil, porque sempre o Senhor está nos chamando para deixar algo. E nesse final de tarde, começo de noite, o Senhor está chamando você para dar um passo importante na sua vida. Dá um passo, porque a vida não é sobre fazer coisas, mas a missão, a vida é sobre obedecer ao Senhor. Você tem vivido uma vida de obediência? Ou você tem sido mais um religioso que frequenta essa casa de domingo a domingo? O Senhor está chamando você para fazer parte. O Senhor está chamando você para sentar-se à mesa. O Senhor está chamando você para ser um resgatador também. Assim como Dona Dilene me resgatou. Agora você pode resgatar alguém.
Eu andei esse ano todo pelos ministérios da Igreja Rio, pregando no Voz na Esquina, na Mesa da Graça, no Banho da Graça, nos acampamentos. E eu vi o que Deus está fazendo através da nossa igreja. E nessa tarde eu quero ver o que Deus pode fazer através de você. Missão se faz com o joelho de quem ora, com a oferta de quem compartilha e com os pés de quem vão para as ruas. Esse ano a gente vai lançar o Ministério de Missão Transcultural. E a gente já investia em missões em pelo menos 3, 4 países espalhados pelo mundo. E desse ano para o próximo ano, a gente aumentou mais de 72% o investimento em missões. Agora chegamos no Senegal. Eu estava conversando com um missionário na Indonésia, e eu não posso nem dizer o nome dele, porque ele vive em situação de perseguição. E eu chamo a missão de trabalho, e eu chamo ele de trabalhador. Porque se em algum momento ele for plotado, se ele for descoberto, ele pode ser perseguido, expulso do país, se tiver muita sorte, ou executado, por ser cristão, como eu e você. E essa igreja, ela resolveu dar um passo muito mais longo. Eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos e fazer uma oração. Eu convido você, nesse momento, a pensar. O que você tem planejado para a sua vida, enquanto homem e mulher de Deus? Enquanto missionário, enquanto missionária do Senhor? Começa a orar. Começa a pensar acerca da sua identidade. Porque o Senhor, Ele quer te usar, Ele vai te usar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque eu faço parte de uma igreja missionária. Muito obrigado porque eu faço parte de uma igreja que atua em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, e agora nos confins da terra. Eu te agradeço, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor nos deu de confronto. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa abrir os seus olhos e ver o que o Senhor tem feito através da nossa igreja.